Ele viu o potencial que as guerras poderiam trazer para a humanidade. O fim do mundo começaria exatamente ali, quando o ser humano demonstrou o seu poderio atômico e, assim, trouxe instabilidade emocional e espiritual para muitas pessoas. Mas, diz a Bíblia, em Lucas 21, 26, que esta situação vai acompanhar a humanidade até o fim, porque, de acordo com as palavras de Jesus, haverá pessoas que vão desmaiar de terror apenas pela expectativa das coisas que vão acontecer. Não é terror por aquilo que está acontecendo, é terror por aquilo que ainda vai acontecer. É só de pensar no que vai acontecer que entra em pânico. É só de imaginar o que é que está por vir que essas pessoas vão começar a desmaiar. Este é o quadro, esta é a situação. Falando sobre os sinais do Apocalipse. Presta bem atenção no que o pastor Rafael Rossi, ele que é apresentador da TV Novo Tempo, e tem aí o programa Arena do Futuro. Se você gosta de temas proféticos, convido você a deixar o teu gostei aí no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Posso contar com seu apoio? Coloca aí o seu joinha aí, curte o vídeo. Agora vamos lá a esta pequena mensagem com o pastor Rafael Rossi. Inclusive, esta mensagem está no canal Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom, vamos acompanhar aqui agora. Ele viu o potencial que as guerras poderiam trazer para a humanidade. O fim do mundo começaria exatamente ali, quando o ser humano demonstrou o seu poderio atômico e, assim, trouxe instabilidade emocional e espiritual para muitas pessoas. Mas, diz a Bíblia, em Lucas 21, 26, que esta situação vai acompanhar a humanidade até o fim, porque, de acordo com as palavras de Jesus, haverá pessoas que vão desmaiar de terror apenas pela expectativa das coisas que vão acontecer. Não é terror por aquilo que está acontecendo, é terror por aquilo que ainda vai acontecer. É só de pensar no que vai acontecer que entra em pânico. É só de imaginar o que é que está por vir que essas pessoas vão começar a desmaiar. Este é o quadro, esta é a situação. Mas nós não devemos ter medo, porque são sinais da volta de Jesus. Deus continua no controle da história, nada escapou, e Ele está dizendo que está voltando. E o que Ele mais quer é que você se prepare para a volta dEle. E o preparo começa agora. O preparo é hoje. Amanhã eu não sei. Eu tenho só agora. Então, se eu só tenho agora, você não pode ficar empurrando com a barriga para depois. É preciso sair de onde você está e aceitar viver ao lado de Cristo Jesus. Que mensagem importante, que mensagem brilhante. Olha que, deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto bem interessante. É bem conhecido esse texto. Olha o que diz aqui, amigos. Esse aqui é um convite da pessoa de Cristo para cada um de nós. Diz assim, ó. Apocalipse 14, versículo 6 e 7. Vamos acompanhar comigo aqui agora. Diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigos, olha que convite lindo e olha que convite especial do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Criador. Esse aqui é um chamado para aceitar a Deus em espírito e em verdade. Você sabe que estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra. Você sabe disso. Você não precisa ser um crente ou um católico para entender que nós estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra.
Você sabe que, falando de forma política, não existe esperança. Falando de forma religiosa, há uma grande confusão. Você sabe disso perfeitamente. Agora, falando sobre as mudanças climáticas, você sabe que está tudo descontrolado, não é verdade? Então, nós temos um convite especial do nosso Deus. Primeiramente, o convite é aceitar o Evangelho, aceitar a Jesus em seu coração. E o segundo convite é temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Amigos, nós temos uma prova de que estamos nos momentos finais da história dessa terra. E quanto mais chega para o final da história da terra, ou melhor dizendo, da história do pecado sobre esta terra, onde Satanás e os seus anjos serão destruídos eternamente e, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Jesus será lançado também no fogo de enxofre, onde Satanás e seus anjos serão lançados. Nós temos um sinal, e o sinal está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Daqui a pouquinho nós vamos para lá. Mas para que fique bem claro aqui para você, amigos, quanto mais vamos para o fim da história do pecado, desta terra, quanto mais perto para a volta de Jesus, mais Satanás ele se manifesta. Ele começa a se mobilizar o mais rápido possível, porque ele tem pressa em destruir e Jesus tem pressa em salvar. Amém? Comenta aí. Amém? Gostou? Satanás tem pressa de destruir, mas Jesus tem pressa de salvar. E nós somos instrumentos do nosso Jesus. Amém? Agora vamos lá. Primeiramente, Jesus ele deixou um sinal bem interessante. Está no livro de Lucas. É um outro texto que eu sei que você conhece. Lucas capítulo 21. Olha só o que diz aqui. Bem interessante esse texto, amigos. 21, versículo 20. Diz assim, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Aqui foi um sinal claro e direto, e um sinal profético de que aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, que estavam pregando o Evangelho e queria continuar pregando o Evangelho, após Cristo ser assunto ao céu, Jesus ele deixou um sinal bem claro. Só que esse sinal aqui, ele foi dado em uma interrogação. Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele dá uma relação dos acontecimentos. Aí depois Jesus dá um sinal claro, direto. Olhe, esse sinal aqui ele é importante. E vocês precisam ficar atentos a este sinal. No ano 66, depois de Cristo, os soldados romanos fizeram um grande desfile dentro de Jerusalém. E quem entendeu a mensagem, quem deu ouvido a Cristo, nenhum se pereceram, porque eles entenderam que era um sinal profético e que eles deveriam fugir para bem longe de Jerusalém, porque a cidade estava prestes a ser tomada e ser destruída. E nenhum pereceu daqueles que entenderam a mensagem e fugiram. E Jesus foi bem claro no versículo 21, que diz assim, ó, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque Jesus sabia perfeitamente que ali ia acontecer um grande massacre. Agora vamos lá. Esse sinal foi para os seus discípulos no período da igreja primitiva. Agora nós temos um sinal para nós, para mim, para você, agora nos últimos dias. E eu convido você a ficar atento a estes sinais. Olha o que diz aqui Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim.
Amigos, hoje nós temos a internet que está avançando na pregação do Evangelho, avançando em passos largos. Então, se foi um sinal que Jesus deu ou deixou para agora, aos nossos dias, temos que ficar atento a esses grandes acontecimentos que está acontecendo no mundo inteiro. Precisamos ficar atentos, precisamos estar vigilantes e precisamos tomar uma decisão verdadeiramente ao lado de Jesus. Essa decisão eu falo de se render diariamente ao Senhor, pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, pedir um renovo, pedir para que Ele lhe restaure, pedir para que você se reconecte na videira, para que você possa continuar ou a voltar a dar frutos novamente. Sabemos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas a obra de Deus, a internet, ela tem sido uma ferramenta poderosa para avançar na pregação do Evangelho e Jesus voltar o mais rápido possível. Eu creio nessas promessas. E eu aguardo o meu Cristo. Eu sei que você aguarda também. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem atentos a esses sinais que estão diante de nós e se prepare, porque em breve veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica aqui uma pequena reflexão para você, tá bom? E Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida.